O avião aterrissa novamente e Soraya percebe que já não existe maneira de escapar. Vitória observa o declínio da sobrinha e fica extremamente satisfeita. Os agentes entram na aeronave e Soraya questiona o que desejam. Ela recebe ordem de prisão, insiste que é inocente e exige que ninguém encoste nela. O policial aconselha que a víbora não reaja, e Soraya decide cooperar. Ela desce do avião afirmando que não é criminosa e percebe os fotógrafos no aeroporto. Tentando evitar os flashes, xinga todos ao redor, declarando que uma senhora merece consideração e promete vingança. É colocada dentro da viatura, enquanto Vitória comenta com Matias que já está contente. Maria e Fernando aguardam novidades, e ele informa que o avião retornou. Fernando diz que Alicia precisa testemunhar contra Soraya. A jovem explica que fez uma promessa caso Esperança sobrevivesse e garante que vai cumprir o combinado. Vitória telefona para Maria, que descobre que Soraya acabou presa. Maria comunica a notícia aos demais e a secretária conta para Abelardo que a víbora foi detida novamente. Ele comenta que já havia conseguido a liberdade dela e descobre que tentou escapar. Maria diz para Luiz Fernando que Vitória estava no aeroporto e ele afirma que Soraya não vai sair com fiança. Soraya vê Abelardo e ele a repreende pela tentativa de fuga. Ela diz que estava solta sob fiança e ficou desnorteada. Abelardo declara que ela deu um passo perigoso e agora todos vão acreditar que é culpada. Soraya justifica que viajou porque desconhecia as leis e admite estar descontrolada. Alicia e Maria vigiam o sono de Esperança, que desperta, escuta a voz da jovem, mas não recorda seu nome. Alicia deseja que Esperança não a esqueça e relembra momentos da infância. Esperança percebe que Alicia não pode caminhar e continua sem reconhecê-la. Alicia conta a Maria que a idosa segue confusa e sem organizar os pensamentos. Abelardo afirma que Soraya continuará detida e ela reclama das condições do local. Ele avisa que ela ficará ali por mais alguns dias. Soraya pergunta o que acontecerá depois e descobre que irá para um presídio. Revoltada, diz que ainda não foi condenada. Abelardo diz que ela deve respeitar as leis, explica que ficará presa se for considerada culpada e promete acelerar o julgamento. Ele revela que Soraya terá que prestar depoimento novamente e exige sinceridade. A víbora insiste que é inocente, diz que não agrediu ninguém e afirma que morrerá antes do julgamento, entrando em histeria. Ela se lamenta afirmando que ninguém sente pena dela, pois é vítima de um terrível mal-entendido. Aldo vai ao escritório do pai e, quando Abelardo retorna, o filho o aborda. Abelardo confessa que Soraya o preocupa e que tudo está se complicando. Aldo insinua que ela tem a consciência manchada e o advogado admite que a fuga o desequilibrou. Ele acredita que a víbora está com problemas nos nervos. Aldo sugere que o pai abandone o caso, pois não deve acreditar na inocência dela. Abelardo responde que não vai desistir, pois realmente considera Soraya inocente e acredita que ela não fingiria tão bem se fosse culpada.
Alicia segura a mão de Esperança, que diz se sentir um pouco melhor. Alicia tenta fazê-la recordar, mas a idosa permanece confusa e pergunta por que a jovem está sempre ao seu lado. Ela nem reconhece Maria. Alicia menciona Soraya e diz à idosa que elas convivem com a bruxa. Esperança afirma que não conhece nenhuma Soraya e adormece de novo. Maria diz para Alicia que a pobrezinha talvez reaja sozinha. Ela sugere que a jovem demonstre lucidez para provar que não está fora de si. Maria explica que Soraya quer fazer Alicia parecer louca e garante que todos precisam perceber que a víbora mentiu. Nando recebe alta e diz para Tita que já estava cansado de ficar internado. Aldo visita o amigo e encontra Tita, que percebe um clima entre eles. Soraya permanece no pátio do presídio, lamentando sua situação e afirmando que vai sair dali de qualquer maneira. Ginda pede um cigarro para ela. Aldo trata Tita com frieza e Nando afirma que já está melhor. Aldo diz que fazia tempo que não via Tita e acreditava que ela não queria encontrá-lo. Tita tenta tranquilizá-lo. Nando agradece ao amigo por ter denunciado a fuga e pergunta se ele pretende testemunhar contra Soraya. Alicia teme ter enlouquecido de verdade, mas Maria explica que ela só está abalada emocionalmente por causa do sofrimento e acredita que vai superar. Ela reforça que a jovem é completamente normal e diz que precisa sair. Gumerinda provoca Soraya e exige que a víbora lhe consiga um cigarro. Soraya manda a companheira não a importunar. Gumerinda a agarra e diz que a assassina não é melhor que ninguém. As duas brigam no chão até que Gumerinda domina Soraya. Gumercinda a derruba e lhe dá uma cabeçada. A carcereira chega e vê Soraya machucada. Gumerinda afirma que foi a víbora quem começou tudo, mas Soraya nega. A agente manda Soraya para a enfermaria e ameaça mandar a outra para a cela de castigo. Aldo pede desculpas por decepcionar os amigos e promete mudar, afirmando que vai terminar os estudos. Ele vai embora e Nando percebe que Tita ainda gosta dele. Na enfermaria, a enfermeira cuida dos ferimentos de Soraya, que reflete e exige tratamento especial, com medo de ser atacada novamente. Tita pede a Nando que não conte que Aldo esteve na clínica para não preocupar os parentes. Ele promete silêncio. Maria chega e decide levar os filhos para a mansão. Nando pede para visitar Alicia no hospital e Maria permite. Soraya diz a Abelardo que foi agredida por Gumerinda e relembra que é riquíssima, exigindo que ele compre quem for necessário para facilitar sua vida, porque não vai se misturar com a ralé. Maria diz para Nando que Alicia está desanimada e ele acredita que a jovem vai escutá-lo. Nando afirma que seu coração bate forte por Alicia, e Tita percebe que o irmão está apaixonado. Ele reencontra Alicia, que sorri ao vê-lo. Ela comenta que pensou no pior e ele diz que está quase recuperado. Nando declara que quer vê-la todos os dias, e Vitória sugere que conversem a sós. Maria, Vitória e Tita saem do quarto, comentando que Nando transmite alegria à garota. Maria garante que o amor transforma tudo.
Alicia diz a Nando que Esperança ainda não está bem, mas ele acredita que ela vai melhorar e que Alicia será feliz. Ele afirma que ambas vão morar na mansão e garante que ela será operada e voltará a andar. Nando afirma que pretende se casar com Alicia e diz que já são noivos, deixando a jovem emocionada. Maria revela que Luiz Fernando conseguiu uma autorização provisória para a guarda da garota. Vitória teme que Soraya seja absolvida, mas Maria garante que isso não acontecerá. Eles decidem visitar Esperança. Nando sente pena da idosa, mas Maria acha que ela parece um pouco melhor. Alicia desperta a Esperança, que continua sem reconhecer ninguém, dizendo que está recebendo visitas demais. Maria percebe que a pobrezinha ainda está aérea. Alicia mostra o crucifixo e Esperança começa a ter memórias, lembrando que deu aquele objeto para a jovem, deixando todos surpresos. Alicia deseja que ela recupere mais lembranças, mas Maria diz que não deve forçar nada. Alicia admite estar ansiosa, e Maria garante que a idosa vai se curar. Durante a noite, Luiz Fernando diz para Nando que Alicia está em observação e provavelmente terá um laudo psicológico favorável. Eles acreditam que Esperança também vai se recuperar fora da clínica. Maria anuncia que pretende hospedá-la. Luiz Fernando comenta que gostaria do depoimento de Esperança e revela que Abelardo está apressando o julgamento. Maria deduz que Soraya está desesperada e Nando deseja que a bruxa passe o resto da vida presa. Luiz Fernando promete acabar com a raça dela. Abelardo visita Soraya novamente e ela afirma que precisa ficar livre, ameaçando incendiar o presídio e prometendo vingança contra todos. Abelardo pede que ela não piore as coisas e Soraya diz que odeia o povo simples, jurando que vai mandar todos para o inferno. Ele a acha extremamente agressiva, mas ela finge que nem sabe o que está dizendo, afirma que não consegue dormir, muito menos respirar, e diz que está com fome e com os nervos em frangalhos. Soraya pergunta por Esperança e Abelardo diz que a idosa sobreviveu. Ela deseja que Alicia seja internada num manicômio e tenta impedir os depoimentos das rivais. Abelardo garante que o julgamento será em breve. Maria e Lupe arrumam o quarto, decidindo aguardar as hóspedes. Maria diz para Lupe que vai animar Alicia. A jovem chega à mansão com Esperança. A idosa observa o lugar e Alicia explica que ela já esteve ali, mas continua desorientada. Maria pede para Alicia não chorar e a jovem comenta que está muito feliz. Alicia e Esperança agradecem a Maria, e Tita diz para a menina que serão amigas. Alicia treme de emoção enquanto Tita empurra a cadeira de rodas. A enfermeira auxilia Esperança e Fernando relembra o dia em que levou Maria para a mansão, emocionando a esposa ao recordar sua juventude. Eles decidem ajudar Alicia, e Maria afirma que o carinho cura a alma ferida. Alicia entra no quarto e Maria explica que arrumou tudo com cuidado. A jovem adora saber que vai dividir o quarto com Esperança, que acha que está num hotel. Alicia explica que estão na mansão dos Lavega, mas a idosa nem sabe quem são eles.
Tita diz para Alicia que já a considera como irmã, e Maria promete agir como mãe. Lupe comenta que ambas precisam descansar. Alicia segue agradecida. Maria sai do quarto e Nando permanece. Ele pede permissão para dar um beijo nela. Envergonhada, ela permite e ele beija sua bochecha, afirmando que ela terá todo o seu amor. Maria e Luiz Fernando conversam com Carlota e pedem que ela chame Nando. A carcereira anuncia que Soraya tem visita e a víbora vai ao encontro de Abelardo. Nando encontra os pais, que pedem para ele se sentar e, logo depois, perguntam se ele ainda pretende se casar com Alicia. Ele confirma e Maria quer saber se o filho realmente ama a garota. Soraya exige que Abelardo traga novidades, e ele revela que não conseguiu transferi-la de cela e que o julgamento começará em 15 dias. Soraya se desespera ao saber que terá que esperar esse tempo convivendo com a ralé e se revolta por estar em meio aos pobres, dizendo que virou uma Maria do bairro. Abelardo sugere que ela tente se enturmar com as outras prisioneiras, mas Soraya diz que evita o pátio para fugir de confusões. Carlota escuta a conversa dos patrões. Nando diz que ama Alicia, mas Maria ensina que ele pode estar confuso. Ele explica que quer a felicidade dela porque não suporta vê-la infeliz. Luiz Fernando comenta que Alicia pode nunca voltar a andar e que Nando pode acabar se sacrificando à toa. O rapaz garante que ama a jovem sinceramente. Maria teme que ele faça a garota sofrer, mas Nando diz que ainda falta muito para o casamento e tem certeza de que não será uma carga para a família. Abelardo promete conseguir a transferência de cela. Soraya insinua que o advogado é ineficiente, mas ele garante que continuará insistindo. Ela descobre que Alicia e Esperança estão na casa dos Lavega. Abelardo conta que Luiz Fernando conseguiu a guarda provisória de Alicia. Maria e Luiz Fernando conversam sobre Nando, e ela deseja que o marido convença a jovem a testemunhar. Ele aceita a missão. Maria admite que teme a vingança de Soraya, mas o marido a tranquiliza, elogiando o bem que Maria fez às meninas. Ele acredita que Soraya será condenada e Maria se acalma. Soraya sente ódio ao saber da guarda provisória e diz que Alicia é responsabilidade dela. Abelardo explica que ela perdeu a custódia temporariamente e que Luiz Fernando agiu rápido para garantir a proteção da jovem. Soraya diz que Alicia não pode permanecer na casa dos inimigos, mas Abelardo admite que nada pode fazer. Ela afirma que não deixará que a garotinha seja influenciada pelos Lavega. Abelardo comenta que Esperança não poderá depor, e Soraya descobre que Alicia não quer acusá-la, fingindo que sempre foi bondosa e dizendo que loucos não podem testemunhar. Abelardo revela que os médicos avaliaram Alicia e deram um diagnóstico positivo. Furiosa, Soraya diz que Luiz Fernando subornou os doutores e jura que ninguém vai tirar Alicia dela. Carlota informa Maria que Alicia está no quarto e diz que Nando está encantado pela jovem, afirmando que ele é um ótimo partido. Maria vai até o quarto da menina e a cumprimenta.
Ela vê Esperança e Alicia diz que acordou cedo e as enfermeiras ajudaram. Maria promete cuidar das duas. Alicia comenta que Esperança parece pior, pois não fala nada. Maria tenta conversar com a idosa, que não responde. Esperança tenta se levantar bruscamente e Alicia se assusta. Maria acha que a idosa está fazendo esforço para recuperar a memória. Carlota conta para Nando que Maria está no quarto de Alicia e diz que a jovem é uma senhorita, aconselhando o rapaz a não ser atirado. Maria decide colocar um roupão em Esperança quando Nando bate à porta, mas ela não permite que ele entre, dizendo que Alicia está se trocando e declarando que já sabe sobre o noivado. Alicia acredita ser inferior a Nando, mas Maria manda ela parar com isso e promete levá-la a um excelente especialista. Ela afirma que todos a amam. Alicia descobre que Luiz Fernando não se opôs à relação. Maria ajuda a garota e diz que ela vai aprender a se arrumar. Alicia se emociona com tanta bondade e diz que sente vontade de chorar. Ela acredita que sua mãe teria orgulho dela. Luiz Fernando descobre a data do julgamento e acha cedo demais. Fernando diz ao filho que ele precisa de tempo para convencer Alicia a depor e comenta que Esperança também precisa testemunhar. Nando vê Alicia e a chama de linda, entregando uma rosa. Esperança observa os dois em silêncio. Nando elogia a jovem e Maria concorda. Esperança tenta se levantar e elogia a beleza de Alicia. Maria acredita que a idosa está se recuperando. Nando sente medo pela coitada e Alicia teme que ela nunca volte ao normal. Esperança pede para tocar em Alicia e a jovem permite. É um momento profundamente comovente. Alicia deseja que Esperança a reconheça e a idosa diz que amava a menina, começando a recuperar mais lembranças, até que finalmente reconhece Alicia. Abelardo fica atônito ao ver o nome do filho e exige encontrá-lo imediatamente. Vitória tenta fazer Esperança recordar de Soraya, mas a idosa volta a se calar. Lupe percebe que Esperança está profundamente aflita. Vitória e Lupe comentam que Soraya não conhece misericórdia. De repente, Esperança pronuncia o nome de Soraya. Maria avisa a Alicia que Soraya vai usar todos os recursos possíveis para se defender. Luiz Fernando alerta que a reputação de Nando pode ser seriamente manchada. Alicia declara que deseja proteger o rapaz. Maria relembra que a jovem presenciou a agressão contra ele. Tita informa a Nando que não foi ao colégio. Eles comentam que o julgamento está se aproximando. Nando conta a Tita que Luiz Fernando indicou Aldo como testemunha. Aldo encontra Abelardo. O pai exige sinceridade e pergunta qual é a verdadeira ligação dele com Soraya. Alicia questiona o que Maria faria em seu lugar. Maria responde que revelaria toda a verdade, porque Deus não castigaria alguém por ser honesto. Alicia decide ser verdadeira e anuncia que comparecerá ao julgamento. Maria e Luiz Fernando comemoram a decisão. A garota promete relatar exatamente como tudo aconteceu. Maria abraça Alicia com emoção. Aldo tenta enganar Abelardo.
O rapaz descobre que foi citado como testemunha para o julgamento. Aldo afirma ao pai que Nando pediu que ele comparecesse ao tribunal e comenta que acredita na inocência do amigo. Abelardo exige que Aldo não testemunhe contra Soraya. O jovem promete não comparecer. Abelardo pergunta se o filho sabe o que realmente aconteceu. Aldo mente dizendo que não. Abelardo percebe que o filho será obrigado a ir ao julgamento, já que foi oficialmente indicado como testemunha. Ele exige que Aldo não o coloque em situação delicada. Tita comenta com Nando que Aldo não terá coragem de depor. Ela lembra que o rapaz já a decepcionou antes. Nando encontra Aldo e exige que ele o escute. Aldo reclama que Nando o compromete ao ir atrás dele no escritório de Abelardo. Ele pede que a conversa seja rápida. Aldo insinua que se arrepende de ter se envolvido nessa história. Nando recorda que Aldo estava presente e exige que ele prove que pode mudar. Aldo continua covarde e declara que não é nenhum herói. Ele deixa claro que não vai dizer nada que prejudique Soraya. Nando fica profundamente frustrado. Aldo explica que Abelardo é sua prioridade, porque não pode decepcionar o próprio pai. Nando afirma que Soraya merece ser condenada, já que ela pode arruinar a vida de muitos jovens. Aldo permanece irredutível e encerra a amizade com Nando. Maria encontra Carlota e anuncia que o dia do julgamento chegou. Em seguida, vai ao quarto de Alicia e Esperança. A idosa demonstra certa melhora. Maria diz a Alicia que Soraya deve estar inquieta. Esperança comenta que nunca esteve em um julgamento. Maria deseja que a idosa testemunhe. Ela conta que Luiz Fernando vai acusar Soraya. Esperança ainda não se recorda de nada. Maria deseja que Esperança se lembre de tudo quando estiver frente a frente com a víbora. Ela revela que Soraya a agrediu. Esperança realmente não se lembra. Ao saber que Alicia vai ao julgamento, ela decide acompanhá-la. Soraya se arruma e a carcereira a apressa com impaciência. Felipa avisa Carlota que todos vão tomar café mais cedo para seguir ao tribunal. Carlota confirma que vai assistir tudo. Felipa e Urbano comentam que Carlota adora um tumulto. A empregada diz que pode revelar o que sabe sobre Soraya e sugere que aproveitem a ausência da família para se divertirem. Felipa e Urbano trocam carícias. Alicia e Esperança rezam juntas. Alicia implora para que a idosa reconheça Soraya, acreditando que anjos vão ajudá-la. Ela deseja que Esperança volte a ser quem era, porque não quer deixar a mansão. Alicia confessa que estarão perdidas se Soraya for absolvida. Ela admite temer voltar a viver com a víbora. Luiz Fernando manifesta o desejo de provar que Soraya atacou Esperança e comenta que o juiz talvez não aceite o depoimento da idosa, por causa de sua condição. Ele ressalta que Esperança está mentalmente abalada e alerta Maria para não criar expectativas, pois as chances de ela contribuir de maneira eficaz são muito reduzidas. Eles decidem partir. Soraya diz à carcereira que já está pronta e declara que não teme o julgamento, pois tem certeza de que será considerada inocente.
Fernando aconselha Vitória a manter o controle durante a audiência. Ele comenta que a esposa não pode interromper os procedimentos. Vitória promete tentar, mas admite que não suportará se Soraya começar a mentir. Todos se reúnem na sala. Luiz Fernando diz que precisa chegar cedo. Maria afirma que o marido confia na justiça. Vitória deseja que Soraya apodreça na prisão. Soraya encontra Abelardo. Ele percebe que ela está confiante. A víbora garante que não voltará a se abalar. Abelardo aconselha que ela se mostre humilde, pois os juízes apreciam esse comportamento. Ela comenta que já calculou cada passo. A família de La Vega chega ao tribunal. Tita declara que deseja ver o pai. Vitória acredita que Esperança pode enfrentar Soraya ao encará-la de frente. Abelardo informa a acusada que todos os de La Vega estão presentes. Soraya afirma que pretende provocar Maria. Carlota observa tudo pela fechadura. Abelardo e Soraya aparecem, e ela lança um olhar provocador aos rivais. Vitória e Maria reparam que a bruxa não demonstra nenhum receio. O juiz entra e Luiz Fernando vai ao encontro dele. O magistrado ordena silêncio e inicia a sessão. Luiz Fernando retorna acompanhando Esperança. Abelardo protesta, afirmando que ela está incapaz de depor por ter caído da escada. Luiz Fernando garante que Esperança foi vítima de Soraya. Ele insinua que a acusada não sente remorso e exige que confesse seus atos. Maria e Vitória comentam que Soraya jamais admitirá nada e acham que Luiz Fernando está sendo ingênuo. Fernando concorda. O juiz autoriza que Esperança permaneça na sala. Em seguida, ordena que Soraya se levante. Ele permite que a acusada fale. A tensão toma conta do ambiente. Carlota continua escutando escondida atrás da porta. O policial avisa que ela deve entrar logo na sala.